Muito bem. Para darmos início, então, ao segundo painel, Evolução e Tendências das Relações de Trabalho no Brasil, eu convido a moderadora desse seminário, a jornalista Cristina Lemos, que já está aqui na mesa. Também o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, senhor Maurício Godinho Delgado. Bem, o ministro já está aqui no auditório, ele está apenas concedendo uma entrevista para uma equipe de reportagem, mas logo retornará ao auditório. Eu convido também para participar desse debate o advogado e membro do Conselho do Trabalho de Relações do Trabalho da CNI, senhor Adalto Duarte. O advogado e assessor da CUT, Central Única dos Trabalhadores, senhor José Eimar de Loguércio. E o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, senhor Maurício Godinho Delgado, também já se encontra no auditório. Com a palavra, a jornalista Cristina Lemos. Boa tarde a todos. Nós tivemos mais cedo, não sei se os senhores tiveram a oportunidade de acompanhar, os nossos palestrantes internacionais, que fizeram uma ampla exposição sobre a situação de 4 países e até isso nos permitiu fazer uma comparação entre as legislações, entre as situações dos diversos países. E eu cito um trecho, ou faço referência a um aspecto abordado pelo Dr. Johan Lübe, que nos trouxe a experiência americana, e começou, a certa altura da sua manifestação, ele mostrou um gráfico indicando uma redução importante do nível de sindicalização dos trabalhadores nos Estados Unidos. Se não me engano, uma queda de 20 pontos para a sindicalização do setor público, que foi para 11%, e de mais de 20 pontos no setor privado, caindo para 6% o índice de sindicalização. Portanto, eu começo apenas colocando a bola em jogo com o representante da CUT, para que ele comente essa nova perspectiva do papel do sindicato numa nova ordem das relações trabalhistas. Então, eu passo a palavra inicialmente para o José Eimar de Loguércio, que é advogado e assessor da Central Única dos Trabalhadores. E, em seguida, peço ao doutor Adalto Duarte para seguir comentando o mesmo assunto e depois ao ministro Godinho, do TST, que complemente com a sua abordagem sobre o tema. Por favor, doutor. Boa tarde. Eimar. Boa tarde. Está ligado? Está funcionando? Tá Sim. Bem. Chegue bem Tá diante. bom. Isso. Ótimo. Isso. Bom, queria inicialmente agradecer a oportunidade de participar dessa mesa com o ministro Godinho, com o doutor Adalto, aqui no âmbito da CNI, nesse importante seminário conjunto, uma iniciativa importante de interlocução de CNI, Tribunal Superior do Trabalho e Central Única dos Trabalhadores. Essa questão dos níveis de sindicalização é interessante abordar do ponto de vista do que acontece com o nosso modelo sindical, não é? O que aconteceu com o nosso modelo sindical ao longo dos anos e o que acontece também com o fenômeno da sindicalização e da representação sindical no mundo, especialmente nos períodos aí no período contemporâneo, em que há globalização, em que há uma modificação significativa do modo de produção, né, e dos sistemas produtivos. Se apostava, nas décadas de 90, que o índice de sindicalização no Brasil cairia, como tem caído, ou como caiu fortemente em alguns setores na Europa e nos Estados Unidos. E as pesquisas recentes, inclusive, de décadas,
demonstram que o índice de sindicalização no Brasil ele permanece praticamente inalterado, em torno de 20%. O Mundo do Trabalho tem uma pesquisa junto com o Diese e demonstram claramente essa manutenção do nível de sindicalização no Brasil ao longo dessas décadas, mesmo em décadas em que houve uma forte tendência, digamos assim, de questionamento da representação sindical e, de certo modo, de esquartejamento do modelo sindical brasileiro, com a fragmentação que houve, sobretudo nos últimos 10 anos. Mas isso é um dado interessante, porque se não cresceu significativamente também o índice de sindicalização, também não houve o decréscimo que se apontava, ou que alguns setores apontavam para a economia. Segundo, é que uma questão importante também registrada nos últimos anos é o crescimento do nível de negociações coletivas, né? E também a pesquisa Diese do último ano revela também que as categorias profissionais que negociaram tiveram reajustes superiores ou reajuste a algum tipo de aumento real, sobretudo em convenções coletivas, quer dizer, ao nível de setor, né? E que também, de certo modo, contraria algumas perspectivas de que o movimento sindical teria perdido representatividade. O terceiro ponto que eu quero colocar, que é também uma medida legislativa, mas que eu acho que, do ponto de vista também de análise, merecerá, no futuro, um pouco mais de reflexão, sobretudo pensando o modelo sindical brasileiro, é a lei de reconhecimento das centrais sindicais, que tem lá um dispositivo que trata de índice de representatividade. Isso, na nossa legislação, é uma novidade, né? A nossa legislação sempre partiu do pressuposto da representação obrigatória e se coloca na lei de reconhecimento das centrais a aferição de representatividade pelo número de trabalhadores na base, pelo número de sindicalizados. Isso leva, de certo modo, também a uma maior, digamos, competição, né? Do ponto de vista da representatividade. E, por fim, uma questão que não pode também ser esquecida do ponto de vista da estrutura sindical é que a nossa estrutura sindical, ao contrário de outras, né? Ela também estabelece uma representação sindical patronal, né? E também tem, do ponto de vista da representação sindical patronal, uma estrutura muito parecida ou muito próxima da estrutura sindical de trabalhadores, o que também, de certo modo, às vezes facilita, mas às vezes é um dificultador para as negociações coletivas. Então, concluindo a minha primeira parte, sim, o movimento, a estrutura sindical é uma das heranças da CLT, que precisa, sim, ser reexaminada, ser revista, ser revitalizada, mas, ao mesmo tempo, o que é incrível é que ela permitiu, não é, esse tipo de manutenção de representatividade em índices ainda expressivos se comparados com o restante do mundo. Então, eu fico por aqui. Por enquanto. Por enquanto. Doutor Adalto, seus comentários sobre o assunto, por favor. Bom, primeiro, boa tarde, Cristina, doutor Zaimar, ministro Maurício Godinho. Agradecer aqui a exposição dos palestrantes internacionais, cumprimentar a iniciativa através da representante da CUT, do TST e da CNI, porque esse é um exemplo claro de diálogo social, como um ponto de partida, um trampolim para poder começar a encontrar soluções para o país. Com relação ao tema proposto, eu acho que essa é um tema menor dentro do que nós temos, seja do ponto de vista de organização sindical, que está inserido dentro de algo maior chamado relações de trabalho. Ou seja, quando se fala de modelo de relações de trabalho, esse é um tema
que não é um tema, como ele falou bem, alguns estudos foram na década de 90, ele não é um tema assim tão representativo numa discussão. Se você for analisar do ponto de vista comparado, essa é uma tendência de todo mundo. Se você buscar no mundo todo, você tem uma queda nessa taxa de associação. E isso acontece por quê? Porque a sociedade muda, os seus valores mudam, a sua forma de se sentir representada muda. Não necessariamente tem que estar afiliado. Isso é uma tendência mundial. Isso não quer dizer que o sindicato é mais forte ou menos forte. O que chama atenção sobre isso é, e aí eu queria te chamar a atenção, Cristina, para um outro tema, é o que aconteceu nos últimos 10 anos no Brasil. Nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento da legitimidade e representatividade dos sindicatos no Brasil. Desde 93, nós temos o movimento sindical participando de todas as decisões que afetam a vida dos brasileiros como um todo. Toda a discussão do salário mínimo, as centrais sindicais foram envolvidas. A discussão da previdência social, a dor previdenciário estava envolvida. Obras do PAC, políticas econômicas, políticas sociais, políticas de relações de trabalho, estavam representados os trabalhadores brasileiros através das centrais sindicais. É o melhor momento de legitimidade e representatividade. Como até um paradoxo, nós tivemos, nos últimos 10 anos, um decréscimo do poder de negociação dos sindicatos nas empresas. Nos últimos 10 anos que nós assistimos, nós podíamos, até 10 anos atrás, discutir, por exemplo, horas in itinere, não podemos mais. Tempo de deslocamento, não podemos mais. Intervalo de refeição, não podemos mais. Ou seja, nós temos uma pauta, registro de ponto, hoje até mesmo, uma norma técnica, uma portaria não se permite negociar, salvo, olha, você pode negociar isso, mas não o ponto. Então, o que aconteceu? Existe um paradoxo. Enquanto as centrais sindicais, os próprios sindicatos participam das grandes decisões que decidem, inclusive, o nosso destino, como cidadão, previdência privada e tudo mais, as negociações coletivas nas empresas demonstram uma perda de poder desse mesmo sindicato. O sindicato esse que, nas empresas, nunca foi tão bem equiparado. Deve ter no Brasil 300, 400 mil sindicalistas num conjunto de 5 milhões de estabelecimentos. E o que chama mais atenção é que nós temos um DIEESE, que é o maior instituto do mundo de suporte ao sindicato, que tem 40 economistas de um nível elevadíssimo. São profissionais que nós conhecemos, sabemos que eles dão um suporte com sociólogos, historiadores, ou seja, temos uma estrutura sindical de base muito mais forte, que se integra com as pessoas de uma forma muito mais próxima no piso de fábrica e perdendo a sua capacidade de negociar. Então, por isso que eu coloco esse tema da associação como um tema menor dentro de uma discussão de modelo de relações de trabalho no Brasil. Obrigada, doutora Adalto. Eu vou passar a palavra ao ministro Godinho, acrescentando, ministro, já uma participação aqui da plateia, da senhora Lilian, que pergunta o seguinte: gostaria de ouvir dos debatedores manifestações acerca das fiscalizações, ela põe entre parênteses, MTE, MPT, que tem exposto empresas na mídia, arbitrando multas milionárias. Se o senhor puder agregar esse assunto à sua resposta, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer também a organização deste seminário internacional pelo convite para participar, especialmente agradecendo ao presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, que fez a sugestão do meu nome. Agradeço também à CNI, que organiza o evento e nos hospeda aqui com tanta gentileza, e também à CUT. Cumprimento os companheiros da mesa, enfatizando a minha satisfação de estar aqui presente. Com relação ao primeiro tema, não vou repetir argumentos. É claro que, à exceção de uns poucos países, como são os países nórdicos, que não têm taxa decrescente de sindicalização, mas todos nós sabemos que, realmente, nos últimos 30 anos, tem havido, de maneira geral, no mundo ocidental, uma diminuição das taxas de sindicalização. Toda a literatura, praticamente toda a literatura, não toda a literatura, mas praticamente toda a literatura jurídica e sociológica que analisa o problema, me parece que tem uma visão um pouco pessimista a respeito do assunto. Falam em decadência do sindicalismo, ocaso do sindicalismo, eclipse do sindicalismo, e daí chegam à conclusão ainda um pouco mais pessimista sobre a perda de sentido do próprio papel que o sindicato cumpriu no mundo ocidental. Eu creio que não é isso, ao contrário, a redução do grau de sindicalização é manifestamente uma demonstração
no mundo europeu, pelo menos, do sucesso do estado de bem-estar social. A partir do momento que a democracia cria instituições sólidas do próprio Estado, que tem o papel de assegurar um patamar de civilidade em todos os níveis, evidentemente que a necessidade do sindicato diminui em comparação com o século XIX, quando não havia o menor traço de democracia no mundo ocidental, e, aliás, essa palavra era inteiramente vazia de conteúdo. Então, eu vejo de outra maneira com relação a esse. Não me parece uma prova da decadência nesse sentido negativo. É uma prova da mudança, mas uma mudança positiva. Hoje nós temos instituições sólidas, instituições constitucionalizadas no mundo ocidental e no Brasil, então, é uma demonstração evidente disso, cujo papel social é assegurar, muitas vezes, como direitos fundamentais da pessoa humana, boa parte dos direitos que no século XIX eram novidade absolutamente desconhecida de caráter trabalhista. Eu acho que é normal. As pessoas não têm realmente necessidade na mesma intensidade do sindicato. Podem até ter simpatia, aí entram vários aspectos. Mas no século XIX, na virada do século XX, ou o indivíduo se sindicalizava na Europa Ocidental, ou ele não era cidadão. Ele não era cidadão. Então, eu creio que, felizmente, o mundo melhorou muito, a democracia está consolidada, o padrão europeu, que é o padrão jurídico e cultural ao qual nós nos filiamos, todo o nosso direito é baseado nessa experimentação histórica, é uma experimentação histórica em que realmente a sociedade vai incorporando maneiras de assegurar um certo patamar de convivência social que é considerado mais aperfeiçoado do que aquele que nós vivenciamos há 100 anos atrás. De modo que eu creio que o tema é muito longo, eu acho que não, o espírito não é se alongar demais também na resposta, mas vejo, portanto, uma diferença positiva com relação a isso. E o fato é que essa diminuição do papel do sindicato também, naturalmente, dentro do conceito de um Estado democrático de direito, que é uma conquista da civilização ocidental, fundamental de todos nós, independentemente do papel que cada um cumpre na sociedade, faz com que, naturalmente, modelos baseados estritamente no papel do sindicato tenham menor importância no mundo ocidental. É claro. Hoje, as relações de trabalho, e o Brasil é um bom exemplo disso, o nosso palestrante, colega de mesa, apontou isso muito bem, o Brasil é um bom exemplo disso, as relações em trabalho de boa qualidade interessam a toda a comunidade brasileira, independentemente se o indivíduo é ou não, digamos, trabalhador, vinculado nos moldes da relação de emprego. De modo que eu penso que, na verdade, isso é um demonstrativo de que o Estado Democrático de Direito é mais amplo, modelos próprios do século XIX, baseados apenas, direito do trabalho baseado essencialmente no sindicalismo, é, de fato, um modelo que, se nós olharmos no mundo ocidental, ele praticamente não tem mais grande impacto. Eu diria que não há um único país europeu que funcione assim, e o nosso direito todo é basicamente um direito dentro dessa tradição jurídica. Naturalmente que não vamos reescrever a nossa história, isso também não funciona, né? Não dá certo, perdemos muito tempo, muita energia, de modo que eu acho que eu vejo com um certo otimismo e com compreensão de que se trata de um processo de transformação, mas também de avanço. O segundo tema é totalmente diferente do primeiro. Aqui tem sido assim, viu, ministro? Uma salada muito produtiva. Tá bem, então tá certo. Então passo com relação ao segundo tema, eu não posso dizer especificamente sobre um ou outro exemplo. Eu tenho a impressão que a Constituição da República, que a nossa Constituição foi construída 40 anos depois da primeira Constituição que instaurou no mundo, na história humana, um Estado democrático de direito. Foram as 3 constituições
europeias, da Alemanha, da França e da Itália. Portanto, o nosso sistema constitucional é filiado a esse padrão e realmente ele é mais complexo, digamos assim. Ou seja, houve 40 anos de evolução e nesses 40 anos de evolução surgiram várias instituições estatais que têm o papel de atuar na sociedade civil de maneira geral, em todos os campos da sociedade civil. Algumas atuam melhor, outras atuam pior, mas a ideia de ter um Estado que esteja presente na regência das relações da sociedade civil não é uma ideia que não deu certo no mundo ocidental. Ao reverso, os países que melhor enfrentaram essa crise na Europa Ocidental, que eu creio que é o nosso grande padrão de comparação, são exatamente os países em que esses mecanismos, não são idênticos ao Brasil, é evidente, funcionaram muito bem. Eu lembro o caso dos países nórdicos. São países em que tem instituições muito fortes na regência da sociedade civil. Eu dou um exemplo que pareceria grotesco para nós, eu não gostaria que esse exemplo fosse importado para o Brasil. Lá, o homem tem licença paternidade, mas ele é fiscalizado por um fiscal do Estado para ver se ele está tomando conta realmente do seu filho. Vejam, não quero que isso venha para o Brasil. Né? Então, isso é uma demonstração de que o Estado democrático de direito ele cria instituições que acompanham as relações sociais. Se essas instituições estão funcionando mal ou bem, ou devem, e creio que todas devem ser aperfeiçoadas, eu não tenho dúvida de que é um processo de construção e de aperfeiçoamento que todos nós participamos. E de maneira que o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego cumprem esse papel de dar efetividade à legislação trabalhista. Acho que esse papel é inevitável, podemos e devemos trabalhar para o aperfeiçoamento das instituições, mas creio que não há como também evitarmos a presença dessas instituições, que é o papel constitucional a elas deferido. Naturalmente que as críticas podem e devem ser feitas no sentido de se aperfeiçoar o funcionamento das instituições. Mas eu tenho a impressão que no Estado Democrático de Direito não é mais viável nós restaurarmos uma sociedade civil sem nenhuma presença de instituições públicas. Eu não vejo isso como viável. E realmente eu estava conversando com uma colega recentemente sobre países semelhantes, como os países nórdicos. A Dinamarca flexibilizou realmente nos últimos anos a dispensa, autorizou a dispensa mais, digamos assim, sem motivação, em comparação com o padrão europeu. E qual foi a contrapartida? O seguro-desemprego lá são 3 anos, e se o trabalhador não conseguir se recolocar, ele terá mais 4 anos. 7 anos de seguro-desemprego é uma boa contrapartida. Não estou dizendo também que nós temos que fazer isso, nem teríamos dinheiro para isso. Eu estou dizendo apenas que há sempre um sistema de compensações na democracia. Tem que haver. Se é um Estado democrático de direito, todos são sujeitos de direito. Esse sistema de compensações, digamos assim, colocando com uma outra linguagem, ele tem que ser criado, e essas instituições fazem um pouco esse papel. Muito obrigada, ministro. Eu gostaria de passar mais uma participação da plateia, é uma pergunta encaminhada pela Érica, e ela comenta o seguinte: diante da experiência europeia apresentada na parte da manhã, sobretudo Itália e França, se entende que o contrato coletivo nacional de trabalho para o Brasil significaria um avanço ou um retrocesso? Eu começo pelo representante da CUT. Bom, antes eu queria só pegar um ganchozinho aqui do doutor Adalto na questão que colocou das negociações e essa diferença, né, do papel político, digamos,
dos sindicatos ou do sindicalismo em geral, nas grandes questões, na discussão de políticas públicas e de políticas voltadas para o mundo do trabalho, como a questão do salário mínimo, enfim. E essa contraface com a questão da negociação por empresa ou por local de trabalho. Isso é bem característica do nosso, também um pouco do nosso modelo sindical, em que o sindicato está fora da empresa, né? Poucas são as empresas que têm representação no local de trabalho, em que o diálogo com as questões específicas da realidade daquela empresa são tratadas a partir da lógica da própria empresa. Então, este também é um outro ponto aí importante, né? Se nós compararmos empresas que têm representação no local de trabalho, com o detalhamento de negociação coletiva, e as que não têm, né, nós vamos verificar que as que têm algum tipo de representação no local de trabalho, os acordos coletivos costumam ser acordos mais, digamos, customizados, acordos que têm mais base na realidade daquela empresa, né? Caso contrário, de fato, os acordos coletivos, a negociação coletiva acaba dando preferência para a negociação de setor ou de categoria profissional, que é onde os sindicatos, tanto de representação patronal como de trabalhadores, atuam, né? E aí também, já entro na questão do contrato coletivo, quer dizer, nós temos tido algumas experiências de negociação de setores nacionalmente, né? Bancários, por exemplo, é um setor da economia que negocia desde os anos 90 a partir de uma convenção coletiva nacional, o que, de certo modo, à época, representou uma ruptura do modelo de representação, né, de sindicato com uma base territorial definida. Então, até o final dos anos 80, no setor bancário, se negociava por Estado, né, e aí se avançou para um tipo de contratação nacional, através de uma convenção coletiva nacional. Outros setores caminharam. Por exemplo, tem uma mesa de negociação no setor da construção civil, que também tem procurado, digamos assim, trabalhar as questões do setor do ponto de vista nacional. A experiência do Conselho de Relações do Trabalho, ainda o Conselho, na minha opinião, ainda não conseguiu ser dotado de todas as perspectivas que ele pode, no ponto de vista do diálogo e do ponto de vista de induzir boas práticas de negociação e até, eventualmente, a construção de algum tipo de contratação nacional. Portanto, eu penso que essa questão da contratação não é uma questão meramente de modelos, mas especialmente dessa possibilidade, não é, de trabalhar as questões nacionais, especialmente de alguns setores. Alguns setores, por exemplo, ainda não conseguiram avançar para uma contratação, mesmo que tenham alguma organização, e muito forte. Por exemplo, dou o exemplo dos metalúrgicos, né, que tem uma representação sindical muito significativa, mas que tem bastante contratação por local de trabalho, por região, mas ainda não conseguiu construir uma contratação do ponto de vista de formato nacional. Okay, obrigado. Passa a palavra ao doutor Adalto. Bom, se a doutora Érica permitir, nós vamos tentar dar a resposta a essa questão dela, levando em consideração o tema do cenário. 70 anos de CLT, o passado e o futuro, ou seja, contrato coletivo é uma tendência de futuro no Brasil ou não? Essa discussão nós já fazemos ela há uns 10 anos. Para a gente poder falar disso, nós temos que voltar e entender os últimos 70 anos do Brasil. A bem da verdade, o modelo que nós temos de relações de trabalho no Brasil, ele é um modelo que ele vem de uma evolução histórica, onde você tem, inicialmente, o determinante de um modelo de relações de trabalho, ele é a resultante de duas forças. A primeira força é a forma de organização da atividade econômica. Se você pegar a história, 3.000 anos de história econômica, você vai analisando. A organização do trabalho, ela se adequa àquilo que é a organização da atividade econômica, mas ela se compõe com as expectativas da sociedade, ela precisa se equilibrar. O modelo brasileiro, com as instituições, como o professor ministro Maurício falou aqui, ele é um modelo que ele chegou num momento e que a gente tem que dizer que ele foi vitorioso até hoje.
mas ele tem a sua característica peculiar e particular, porque ele vem de uma história de Brasil, de atividade econômica com movimentos sociais. Qual é o nosso modelo? É um triângulo invertido. É uma pirâmide invertida, onde você tem uma base legal em cima, com 2.500 dispositivos de lei que regula e fala que você não pode fazer nada diferente disso. No meio dessa pirâmide, nós temos toda a interpretação que é dada, porque no primeiro modelo você tem normas do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Na parte do meio dessa pirâmide, você tem a interpretação que é feita pelo Judiciário, mas é também feita pelos órgãos de fiscalização do trabalho, já que a nossa legislação permite mais de uma interpretação na maior parte das vezes. E depois você tem também a interpretação que faz dessa mesma norma o Ministério Público do Trabalho. Por fim, você tem a negociação coletiva, que é aquela que nós falamos que nos últimos 10 anos perdeu um pouco de espaço, que é a parte de baixo da pirâmide. Esse modelo funciona muito bem. Nós temos uma sociedade que cresceu, uma economia que passou várias crises, uma sociedade que teve migrações, 40 milhões de brasileiros migraram. A questão é, ela sustenta no futuro? Essa que é a questão de fundo para discutir o Contrato Coletivo Nacional de Trabalho. E quando a gente analisa este modelo, à luz dos números que nós estamos tendo, a gente vê que esse modelo não pode ser o modelo do futuro. Por quê? Vamos analisar alguns números do que está acontecendo para ver se cabe um contrato coletivo. Nós temos hoje um custo do trabalho que sobe 4,9% ao ano, subiu nos últimos 12 meses a folha de pagamento. A produtividade na indústria subiu 2%. Nós tivemos um déficit negativo de 2,9%. Será que nas empresas a indústria conseguiu levar para o preço do produto esses 2,9 que ela não conseguiu recuperar de produtividade? O movimento desses 10 anos, daqui a 10 anos, quantos setores vão estar na economia? Nós vamos estar discutindo aqui desindustrialização? Vamos analisar outro dado. Nós pagamos como contencioso no Brasil as empresas brasileiras 22 bilhões de reais no último ano com contencioso e passivo. Esse preço, nós podemos passar ele para o produto? Depende. Se a gente fosse uma ilha no mundo, mas não somos. O nosso consumidor tem acesso a produto que vem de fora que não tem esse custo. Um outro exemplo, nós tivemos 25 mil termos de ajustamento de conduta assinados nos últimos 3 anos com o Ministério Público. Quanto custou para as empresas brasileiras? Esse custo não existe nos produtos dos concorrentes. E aí resultou em quê? Resultou na variação da produtividade com a folha de pagamento nos últimos 12 meses, nós tivemos variação negativa na indústria de transformação, 2,9%, indústria extrativa, 10,3%, e indústria geral 3,4%. Se você buscar a produtividade do trabalho, você tem uma queda nos últimos 12 meses. E aqui começa a parte que nos preocupa. Nós começamos a ter um menor crescimento do nível de emprego no Brasil. Se nós pegarmos o período de janeiro a junho desse ano, há 3 anos atrás, nós tivemos uma queda de 32% na criação de novos empregos. Ou seja, o nosso atual modelo ele não favorece e ele nos indica que, se ele continuar sendo aplicado com essa tendência, ele não os atende. Então, como que você muda o modelo? Mais um segundo para terminar o raciocínio. Você muda o modelo na medida que você primeiro entende qual é a tendência da atividade econômica, e ela vai mudar. Se você analisar o que está acontecendo no mundo, em 2017, o maior varejista do mundo, que é o Walmart, não vai ser mais, vai ser a Amazon.com, que é uma loja virtual. Isso quer dizer o quê? Que aquele trabalhador que no mundo todo hoje, ele compra, ele também é consumidor, ele compra alguma coisa que vem de um mundo virtual. Onde você vai ter? No polo de Recife, você tem um porto digital com 7 mil trabalhadores. Na casa de algumas pessoas, alguém tem um parente que trabalha em casa, trabalhando para a Apple, Microsoft, Samsung, etc. Ou seja, está mudando. Você tem uma empresa como, por exemplo, a Duolingo. A Duolingo é uma empresa que abriu esses dias, que ela é muito curiosa. Ela tem um grande faturamento, ela funciona o seguinte: algumas pessoas querem estudar inglês e algumas empresas querem tradução. Ela tem 6 línguas diferentes, ela distribui o texto para ser traduzido, recebe da empresa, e o estudante de inglês não paga. Ou seja, ela tem estudantes no mundo todo. Nós temos um outro modelo de negócio, vou dar mais um exemplo aqui na parte de responsabilidade social. Tem uma empresa muito... vou dar um exemplo antes no setor farmacêutico. E esse ponto é fundamental. Michael Porter, Harvard, sempre disse que o benefício que a humanidade tem, a prosperidade que a humanidade tem, ela vem da competição. E essa competição passa pelas empresas. Ou seja, nós, cidadãos, queremos energia elétrica que não existia, queremos o celular, queremos o que nós não conhecemos, porque nós queremos bem-estar, queremos viver mais, queremos remédio que vai fazer com que eu não tenha a doença dos meus pais. Eu quero entrar numa máquina de ressonância, ela aproveita e medica. E isso vai acontecer. Nós vamos ter um celular daqui a uns dias que a tela é flexível. Isso vai acontecer. Por quê? Porque existe competição. As nossas empresas vão estar nessa competição, as empresas brasileiras, os cidadãos querem os benefícios da competição das empresas, mas as empresas vão conseguir ser flexíveis. Vou pegar um exemplo, o laboratório Eli Lilly, que é um laboratório internacional.
A gente hoje espera um princípio ativo, leva 10 anos para ser desenvolvido, um princípio ativo de um remédio, cerca de R$1 bilhão. O que ela pensou? Poxa, eu não tenho condição de gastar isso porque o consumidor que quer ter acesso ao meu remédio, ele não quer pagar por um princípio ativo caro, um remédio caro, para curar o câncer, por exemplo. Ele abriu o que chama crowdsourcing. Ele cadastrou cientistas no mundo todo que disputam e ganham prêmios de $1.000, $2.000, e está encurtando o tempo de criação do remédio e o custo do remédio. Como é que é a relação de trabalho nesse modelo? O último exemplo. Uma empresa criou isso do ponto de vista de responsabilidade social nos Estados Unidos, é uma das maiores sensações, fatura 48 milhões. Ela vai em vários países que têm linha da pobreza, pega um sistema informático, divide ele em pequenos pedacinhos, onde a pessoa aprende, uma pessoa abaixo da linha de pobreza, treina a pessoa, uma semana, ela aprende, começa a fazer, ganha por isso, depois essa empresa junta o sistema e vende no mercado. É uma empresa de responsabilidade social sem fins lucrativos que beneficia 7 mil pessoas no mundo. E se ela fosse com fins lucrativos? Como é que seriam as relações de trabalho dessa empresa? Ou seja, se a atividade econômica está mudando, você pega uma linha de empresas de informática em alguns lugares do mundo, ela produz para todos os concorrentes na mesma linha de produção. Então, se a atividade econômica está evoluindo, as relações de trabalho ela deve vir evoluindo, claro, respeitando as expectativas do cidadão, porque o cidadão é aquele que é beneficiado pela criação da sociedade. Esse é o que nós temos que fazer. O nosso modelo, ele permanece? Cabe o contrato coletivo nacional, cabe a comissão de fábrica. A discussão que nós temos que fazer é sobre qual a tendência de cada setor e atividade econômica e como que se regula as relações de trabalho dentro desses setores. Um país que tem um aumento de greves, contrariando todas as tendências do mundo, quando o crescimento econômico do Brasil já não cresce mais tanto, ele começa a declinar o seu crescimento, acende uma luz vermelha para a gente. É hora de discutir o modelo, mas para discutir o modelo nós precisamos discutir o passado, a atividade econômica, os movimentos sociais que estão acontecendo no Brasil, a expectativa de justiça, os benefícios sociais, porque se o nosso preço do produto aumenta, o nosso cidadão não terá acesso aos medicamentos que ele espera, ao lazer que ele espera, ao bem-estar que ele espera. Então, o bem-estar tem que ser acessível. E o ministro disse bem, em alguns países, o governo vem e dá o bem-estar. Ele paga 7 anos de seguro-desemprego. O Brasil não tem dinheiro para isso. Então, como que nós vamos dar o bem-estar para as pessoas? Mas nós temos que, primeiro, deixar de entender que nós, operadores das relações de trabalho, nós não somos os protagonistas, nós temos que ler a sociedade, interpretar e ajudar a buscar o equilíbrio. E o equilíbrio vem como? Através do diálogo. Então, doutora Érica, o contrato coletivo nacional é uma discussão que, primeiro, precisa passar pela discussão de qual o modelo que nós precisamos ter no futuro. Caso contrário, tudo fica muito pequeno. Obrigada, doutora Adalto. Passo a palavra ao ministro Godinho sobre essa mesma questão, ministro, por favor. Me parece que a questão do contrato coletivo, eu creio que não seria exatamente uma alternativa. Nós pensamos isso nos anos 90, a ideia do contrato coletivo, surgiram até algumas leis que fizeram menção a essa figura sem especificar como é que ela realmente seria, e, posteriormente, o tema diminuiu de impacto, pelo menos no debate da própria sociedade civil. Eu creio que, ainda que o tema tenha importância e deva ser desenvolvido com relação a certas categorias de âmbito nacional, conforme bem lembrado pelo doutor Logércio, é claro que uma categoria que é essencialmente nacional, como são os bancos brasileiros hoje, nós praticamente não temos bancos regionais grandes, né? É evidente que essas experimentações são interessantes e têm trazido bons resultados. Tanto é verdade que nós sabemos que, por exemplo, a categoria bancária, salvo engano, não me lembro de ter examinado nenhuma sentença normativa da categoria bancária em 25 anos de carreira. É evidente que pode ter acontecido, mas não é comum. Os bancários sempre fazem negociação coletiva, tem lá uma greve de alguns dias, e esse movimento sempre resulta num instrumento normativo. Mas, obviamente, que não se pode tratar a questão como anteposição de modelos. É evidente que algumas categorias muito organizadas vão, obviamente, criar fórmulas adicionais de gestão, de estruturação, mas não acredito que, numa sociedade nos moldes da brasileira, nós somos um continente com 28 unidades da federação, 200 milhões de habitantes, com uma diferença social impressionante, conforme todos sabemos, ainda que tenhamos melhorado
nos últimos tempos. O fato é que um sistema desse, que exigiria uma sofisticação organizativa de país de primeiro mundo, que nós não temos mais quase que nos países de primeiro mundo, conforme tem sido relatado, o que tem acontecido nos países de primeiro mundo é um refluxo do movimento sindical, eu penso que não é um caminho muito profícuo nós ficarmos debatendo entre alternativas de modelo com relação a essa questão do contrato coletivo nacional. É interessante? Pontualmente, sim. Para algumas categorias, sem dúvida nenhuma, não vejo problema nenhum, e isso seria compatível com a ordem jurídica brasileira hoje, com os limites e peculiaridades da ordem jurídica brasileira hoje. Aliás, como acontece com as empresas nacionais, em que os documentos coletivos têm que ser nacional até por interpretação que hoje se faz da ordem jurídica. Isso não está escrito em lugar nenhum. É uma interpretação baseada no bom senso. Se a categoria é nacional, a empresa é nacional, principalmente as estatais, o documento tem que ser nacional. Não é possível que nós vamos ter várias peculiaridades regionais de uma empresa que tem uma direção única. Eu vejo aqui, realmente, eu acho que o doutor Adalto tocou num ponto fundamental, realmente, que é o grande debate desse seminário, pelo que eu entendi, a questão da competitividade. É evidente que é um assunto que está sempre presente, a questão do trabalho e da competitividade, mas eu acho que hoje nós estamos vivendo uma experiência que nos mostra isso com muita clareza. A questão da competitividade internacional da indústria se baseia numa tríade, em que o trabalho está lá no final da linha. Ele não é responsável definitivamente pela competitividade da indústria. Nós temos o preço, a qualidade do produto e o tempo. O principal, se tivermos que eliminar, temos que escolher o principal, é muito comum na ciência fazermos isso. Qual é o principal elemento? É o preço, obviamente. Porque o mundo é muito grande, até que todos os clientes descubram que aquele produto não tem uma boa qualidade, isso aí leva décadas. Então, essencialmente, é o preço. Mas os três elementos são importantes, é claro, a qualidade do produto também. O preço é dado pelo câmbio. É o câmbio que dá o preço no mercado internacional. Nos últimos 10 anos, todos nós ficamos ricos e passamos a viajar para o exterior como se ricos fôssemos. Comprando coisas, até enxoval de bebê se fazia agora em Miami, em Nova York. Ora, é porque nós ficamos ricos? Não, é porque o câmbio estava defasado, o câmbio estava errado, ficou sobrevalorizado, penalizou a nossa indústria, quase destrói o nosso mercado interno. Felizmente, estamos agora corrigindo o câmbio. O câmbio, em 2005, era 1,50. Há 8 anos ele caiu de 1,50. Não há indústria que resista. Há vários estudos de economistas, vários estudos, que mostram que os países asiáticos, fora o Japão, têm como estratégia oficial que eles não abrem mão. Não adianta a pressão da Organização Mundial do Comércio de manter um câmbio desvalorizado. Com isso, magicamente, os seus produtos são baratos, e nenhum de nós consegue penetrar lá, magicamente. E, ao mesmo tempo, a Organização Mundial do Comércio não tem como questioná-los, porque eles não fazem artifícios de regulação. É o câmbio desvalorizado como estratégia de política pública. Então, esse é o grande instrumento da competitividade e da proteção da indústria nacional, que interessa a todos os brasileiros, naturalmente. Não é o trabalho. Muito antes do trabalho, nós temos o câmbio, nós temos a infraestrutura, a questão da logística, nós temos a questão da energia, nós temos a questão dos direitos intelectuais, que, lamentavelmente, a nossa capacidade de geração de inventos e modelos de utilidade, infelizmente, é muito baixa ainda, portanto, pagamos royalties disso tudo aos países desenvolvidos. Em suma, o trabalho está lá embaixo. É só pegarmos os balanços das grandes empresas de capital aberto, que têm obrigação de publicar o balanço nos grandes órgãos de imprensa, no Valor Econômico.
pegamos. Eu gosto desse tema, que é a minha função, estudar o trabalho como professor e, naturalmente, como juiz, eu creio que ajuda a compreender o funcionamento do nosso sistema. Praticamente não existe, a não ser, é claro, empresas de trabalho intensivo, como, por exemplo, administradoras de serviço, fora essas empresas, de maneira geral, o custo do trabalho tem caído acentuadamente ao longo das décadas. E hoje fica na faixa de 11%, 12%, por exemplo, é o balanço do último ano da maior mineradora do país. Ministro, com licença, a propósito desse assunto, o senhor me permite apenas para dinamizar, introduzir uma nova questão aqui para debate. O documento 101 propostas para a modernização do trabalho da própria Confederação Nacional da Indústria propõe introduzir um elemento novo nesse cálculo, ministro, que é a meritocracia, no cálculo de como remunerar o trabalhador, né? Então, propõe um sistema de remuneração estratégica. Qual seria a proposta da CNI? Reconhecer a validade legal dos sistemas de remuneração estratégica, além disso, dissociar a validade e o reconhecimento do plano de cargos e salários de seu registro e homologação no MTE, bem como extinguir a exigência do critério de antiguidade para evolução salarial e promoção da carreira. Resumindo, é uma pequena revolução, como a única medida. E, para isso, diz a CNI, é um projeto de lei, suficiente um projeto de lei para incluir na CLT o reconhecimento dos sistemas de remuneração estratégicas adotados pelas empresas. Eu começo pelo representante da CUT, o senhor Eymar, o que o senhor acha dessa ideia? Bom, primeiro eu queria dizer que o ministro Godinho tocou num ponto importante aqui, de referência para esse debate, né, que é a questão de dimensionar, de fato, não é, essa questão do custo do trabalho quando se trata de discussão de competitividade, onde outros elementos também entram, como, por exemplo, a questão da educação, a questão da infraestrutura, enfim, outros elementos, além da questão propriamente do custo do trabalho e das dificuldades, digamos assim, que a legislação trabalhista traria para essas modificações. Na questão da remuneração estratégica, essa questão da remuneração, ela também já vem se modificando bastante significativamente nos últimos anos. Vários acordos coletivos já prevêem algum tipo de remuneração que não exclusivamente aquela baseada, né, no valor hora. Inclusive com uma jurisprudência que também tem evoluído nos últimos anos nessa questão da remuneração. Me lembro de algumas empresas, por exemplo, grandes e importantes, que alteraram o seu sistema de remuneração, que baseado exclusivamente, ou o plano de cargo de salário baseado exclusivamente ou quase exclusivamente no critério tempo, reduzindo, por exemplo, percentuais interníveis a partir do momento em que a nossa economia passou pela desindexação e por uma maior estabilidade, né, demonstrando que já não se fazia sentido manter interníveis tão distantes como você tinha no passado, e também uma remuneração baseada exclusivamente, ou então que a valorização do trabalho exclusivamente pelo tempo. Dou o exemplo de um banco conhecido, que é o Banco do Brasil, que fez isso e que a jurisprudência acabou reconhecendo válida aquela modificação. Foi uma modificação feita, inclusive, a partir de acordos coletivos. Portanto, eu acho que essa questão da flexibilização, não usar a palavra flexibilização pode ser um pouco temeroso, né? Mas a questão da remuneração não está baseada exclusivamente no tempo e no valor hora. Isso me parece que já é, inclusive, possível. Não precisaria sequer de uma legislação própria que trabalhasse especificamente a possibilidade da meritocracia.
vários acordos coletivos, inclusive, que trabalham a questão da participação nos lucros e que trabalham não só a participação no lucro, mas também a participação em medida, medindo a produtividade do setor, não baseado exclusivamente no lucro, também tem conseguido alternativas de remuneração para além daquela simples pensada no artigo 457 da CLT. Então, eu penso que, para essa questão, embora seja sempre um ponto importante, eu acho que os instrumentos legais eles já permitem algum tipo de adoção de remuneração que esteja baseada nas duas coisas, né? No trabalho e também, ao mesmo tempo, em algum tipo de remuneração variável, como alguns setores já têm implementado, que esteja baseado no mérito, no tempo e no resultado do setor e na produtividade. Portanto, doutora Adalto, a gente vê que não há essa resistência que a gente imaginava. Eu pediria que o senhor comentasse, por favor. O doutor Zaimar está coberto de razão, ou seja, essa é uma prática que, mesmo correndo o risco da insegurança jurídica, sindicatos, empresas têm feito acordos, concordam com isso, porque todos nós já entendemos no dia a dia das empresas que o salário da pessoa está fixado com base no mercado, isso não é usado como forma de reduzir salário. Na verdade, aquilo ali é algo para incentivar. E vamos voltar a entender incentivar por quê? Porque as empresas brasileiras perderam muita competitividade nos últimos anos, por efeito câmbio, como disse o ministro, e outros efeitos. Mas nós temos um conjunto de cientistas baixo, o número é pequeno, então nós temos pouca participação em inovação, nós agregamos pouco valor aos nossos produtos. Isso quer dizer que nós vimos as nossas exportações de produto acabado reduzir muito nos últimos 20 anos e vimos manter as commodities, com toda a dificuldade que nós temos nas commodities. Então, o que as empresas estão procurando? Inovar. Elas querem entrar na disputa internacional da inovação. Para poder entrar nessa disputa, ela precisa incentivar a pessoa a contribuir mais, a colocar um pouco de inovação, a contribuir mais, inovando e criando produtos melhores que possam ser competitivos. Então, a remuneração variável, essa meritocracia, ela vem nesse sentido, de contribuir. Por isso, o entendimento dele é extremamente adequado, correto. O que nós temos que fazer é adequar todo o conjunto de interpretação e legislação para poder entender que isso é uma prática que só vem de encontro a uma boa prática de competitividade do país. Então, nós concordamos plenamente, achamos que devemos fazer isso, mas precisamos reduzir a insegurança jurídica em relação a isso, porque a legislação nossa foi criada no momento que não tinha esse desenho de precisar incentivar de uma forma diferenciada. E a PLR não veio, ela nasce 13 anos atrás como uma ferramenta para incentivar a produtividade e a inovação, mas, com o tempo, ela se torna uma ferramenta de conflitos e geradora de greves e nem sempre sustenta essa produtividade. Conclusão, as empresas buscam a meritocracia, que é bom também para o trabalhador, porque ele recebe algo a mais, dependendo do resultado, mantendo naturalmente um piso, e esse piso nada mais é que o salário de mercado, ou seja, aquilo que se pratica no mercado que continua evoluindo. As empresas que querem investir em inovação e precisam dar um salto, sair de uma crise, criar alguma coisa diferente, é natural que elas busquem inovar. O nosso pedido é: vamos adequar o futuro no sentido de oferecer segurança jurídica, já que as partes envolvidas entendem que esse é um caminho percorrível e adequado para a evolução do país. Obrigada. Ministro Godinho, qual é o caminho para reduzir a insegurança jurídica e emplacar a meritocracia como critério salarial? Eu creio que um dos caminhos para se reduzir, começando por essa parte, a insegurança jurídica, é compreender a ordem jurídica brasileira. É interessante, eu que, infelizmente ou felizmente, já tenho algumas gerações de experiência na área, todas as vezes em que o país colocou em questão a sua estrutura e o seu modelo, digamos assim, constitucional, que foi aprovado pela população depois de muito desgaste, depois de muita luta contra um regime autoritário, não deu certo. Perdemos energia, ficamos debatendo sobre uma diversidade de modelos e o país patinou. Quando paramos de discutir as alternativas e passamos a cumprir o modelo, o país acelerou acentuadamente
conforme todos nós sabemos. Então, me parece que o primeiro ponto fundamental é compreendermos a lógica da Constituição da República de 1988. A Constituição da República, ela jamais será compatível com um sistema baseado estritamente na meritocracia. Esse não é o Estado democrático de direito. Por quê? Porque só aqueles que são hipercompetentes é que vão ser aquinhoados no sistema. Isso não é democracia. Obviamente que isso gera uma ruptura. Então, é preciso de sabermos que a meritocracia foi incentivada pela Constituição. Eu dou o exemplo da participação nos lucros. Fui um dos primeiros autores a defender que a súmula do TST não estava correta quando dizia que a participação nos lucros integrava o salário. Hoje a súmula foi cancelada, hoje não, vários anos atrás. A Constituição diz que é desvinculada do salário. Então, com muita sabedoria, a Constituição deu instrumentos para a meritocracia, mas disse, olha, há um piso, porque é o piso da dignidade das pessoas. É o piso da dignidade das pessoas, é o piso da convivência social, é o piso da paz social. Então, eu creio que uma ideia de uma meritocracia extremada, ela realmente vai gerar insegurança. Por quê? Porque estamos no Estado Democrático de Direito, e no Estado Democrático de Direito, as instituições têm que ter a visão do conjunto da sociedade. Então, me parece que é possível, sim. Eu vejo a PLR tem sido muito utilizada, pelo menos é o que eu tenho visto nos últimos 10, 15 anos, muito utilizada, é um instrumento bastante ágil. Agora, tudo pode dar problema? Sim, concretamente podemos ter aqui e ali problemas. A jurisprudência tem admitido, por exemplo, validamente, o salário variável, a base, por exemplo, do salário prêmio, que muitas empresas se utilizam. Mas, naturalmente, há alguns instrumentos realmente de estabelecimento de um piso de gestão trabalhista. Eu acho que esse piso de gestão trabalhista é o nome social de Estado Democrático de Direito. A sociedade é de todos. A sociedade é de todos. Então, me parece que, para se elevar a competitividade, há vários instrumentos fundamentais que têm que ser utilizados firmemente pelo Estado brasileiro e pela sociedade civil. A questão do câmbio, por exemplo. Eu creio que nós devíamos fazer um pacto de nunca mais termos câmbio hipervalorizado. É um desastre completo para a sociedade. É impressionante, os países asiáticos, por 30 anos, têm câmbio desvalorizado. Os países da América Latina, por 30 anos, têm câmbio valorizado. E os países da América Latina têm uma indústria sempre com problemas. Não é milagre, é uma relação de causa e efeito. É uma relação de causa e efeito. Todos nós passamos a tomar vinhos os mais variados quando eles ficaram baratos. Antes nós tomávamos um nau sem rumo. Não é verdade? Fabricado no Brasil, hoje nem mais é fabricado. Tomávamos o uísque brasileiro. Eu recentemente lembrei de algumas garrafas de uísque brasileiro, algumas marcas, nessas conversas que se tem em família, ninguém lembra. A nova geração não sabe o que é isso. Foram todas destruídas. O uísque estrangeiro está muito barato. Então, o câmbio, esse sim é um pacto de competitividade e de distribuição de renda. Por quê? Porque a indústria não precisaria focar outros instrumentos para evitar, exacerbar a questão da diferença social. Então, há vários aspectos, naturalmente, que seriam importantes de serem focados, acho que tem que serem focados, aperfeiçoar a tributação brasileira, a tributação indireta, que todos nós sabemos que isso é um viés erradíssimo do nosso sistema,
em que as empresas têm que julgar o preço. É claro, se o ICMS é o maior imposto brasileiro, é claro que o produto tem que incorporar o ICMS. É evidente, senão não há como. Então, é claro que temos que aumentar um pouco a tributação direta e, ao mesmo tempo, reduzir a indireta, como, aliás, todo país faz, praticamente. Essas reformas são necessárias. Agora, evidentemente, exacerbar a diferenciação social pelo caminho do trabalho não me parece que seria o caminho mais eficiente e que dê menos conflito. Isso vai exacerbar o conflito. É evidente, numa democracia, as pessoas são bem informadas e não vão aceitar. Eu acho que temos que procurar os caminhos que são... Ora, nós temos consenso quanto ao câmbio, quanto ao preço de energia, não sei, quanto à infraestrutura, todos nós gostaríamos de ter uma infraestrutura melhor. A questão da tributação, é claro que nunca vai ser consenso, não é verdade? Porque as pessoas também não querem pagar imposto direto maior, mas é evidente que tem que haver arrecadação de imposto. Mas o trabalho é um instrumento pelo qual 80% da população consegue se inserir na sociedade econômica. Não há outro caminho. 20% da população tem uma capacidade, uma genialidade, ou menos do que isso, que não precisa do direito do trabalho. Mas Perfeito, 80% ministro. precisa. A propósito de propostas com dificuldade de consenso, eu recebo aqui a contribuição de José Avelino, que pergunta o seguinte, pergunta muito simples e direta. A redução da jornada de trabalho é uma opção para a geração de emprego?